Olá, boa noite, amigos e amigas do bem, boa noite, amigos e amigas do Centro Espírita Mansão da Esperança. Sexta-feira, 19 de setembro de 2025, estamos aqui, com a graça de Deus, o apoio da espiritualidade, mais uma conversa dentro da nossa roda de conversas no Setembro Amarelo. Hoje falaremos sobre a condição do suicida no mundo espiritual. E quem está aqui para nos auxiliar nessa conversa é o querido amigo Edgar Miguel, de Bauru, no interior de São Paulo. Os amigos e amigas do bem já conhecem ele, aqui no SEMI é a primeira vez. Então, meu amigo, boa noite, gratidão enorme pela sua companhia aqui com a gente. Eu que agradeço, André, e é uma alegria a gente poder trocar, né? E eu agradeço muito o convite, espero que eu consiga ser útil. Com certeza será. Bom, gente, antes de eu engrenar a conversa aqui com o Edgar, que vai ser muito produtiva, muito gostosa, já tive essa experiência antes, vamos fazer uma sintonia com a espiritualidade, vamos trazer para perto da gente os amigos e as amigas que nos auxiliarão nessa noite. Começando pensando naturalmente no nosso anjo da guarda, esse espírito amigo, protetor, guardião, que escolheu por missão nos acompanhar durante toda a presente encarnação, nos auxiliando, nos orientando, também ficando feliz quando a gente está bem, e que com certeza cooperou para que você que está assistindo esse vídeo, agora ou ao vivo, ou a qualquer outro momento, clicasse aí no play. Pensemos em Maria, elevando o nosso padrão de vibração, esse espírito de amor e de luz, que com seu coração doce, fraternal, maternal, socorre todos aqueles aflitos que a buscam. Pensemos em Jesus, naturalmente, o nosso mestre, amigo, irmão maior, que tão generosamente veio até nós, vestindo o mesmo corpo que nós vestimos, respirando o mesmo ar que nós respiramos, caminhou por entre nós, nos trazendo a boa nova, o evangelho vivo, a melhor maneira de viver para que nós possamos construir o reino de Deus no nosso coração. Junto deles todos, mais os mentores dessas casas espirituais que nos abrem as portas hoje, nós chegamos simbolicamente aos pés do Pai, o Criador de tudo e de todos, a quem agradecemos a oportunidade da vida, a quem agradecemos tudo que recebemos graças ao seu amor e a sua misericórdia. E a esse Pai justo, amoroso e bondoso, nós pedimos auxílio e proteção para o trabalho dessa noite. Que assim seja, e graças a Deus. Muito bem, agora completamente harmonizadinhos, de mãos dadas, corações unidos, nós vamos começar o nosso trabalho dessa noite. Antes de tudo, deixa eu trazer para vocês um recado importante. Vou abrir aqui uma telinha. Amanhã, presencialmente, no SEMI, no Centro Espírita Mansão da Esperança, aqui em São Paulo, teremos uma palestra dentro da temática do Setembro Amarelo, com o nosso amigo Cauã, que é psicanalista, voluntário no trabalho do Olho na Saúde, lá embaixo, né? Eu falo lá embaixo porque a casa fica na sobreloja, o Olho na Saúde fica ali no térreo. O Cauã é nosso voluntário no Olho na Saúde e estará presencialmente hoje, amanhã às 15h30 no SEMI, batendo esse papo, um compromisso com a vida, tá bom? Fica o convite aqui para todo mundo que é da região ou que está em São Paulo, se quiser comparecer na casa, portas abertas, será com certeza uma tarde muito proveitosa também, tá legal? Recado dado, vamos cumprimentar rapidamente os amigos e as amigas que já chegaram. Mônica, querida, boa noite, seja bem-vinda. Mônica é sempre a primeira no bom dia aqui, no boa noite. Vamos dar uma estrelinha dourada para Mônica, sabe que nem os professores dão ali para as crianças bem aplicadas, bem esforçadas, a Mônica vai ganhar a estrelinha dourada dela. O Edmilson, por outro lado, no Amigos do Bem, é sempre o primeiro a cumprimentar também. Boa noite, querido Edmilson, que bom que você está aqui. Boa noite, Yolanda, minha amiga, seja bem-vinda. Antônia, querida, também, boa noite, seja bem-vinda. Meu amigo Joãozinho, é o cara que dá um talento aqui na minha juba, meu amigo, meu irmão trabalhador dessa casa também maravilhoso. Boa noite, Janete, seja bem-vinda, que bom que você está aqui. Dona Patrícia,
a chefe da coisa toda aqui, dos nossos trabalhos. Boa noite, seja bem-vinda, cumprimentando todo mundo. O Edmilson manda um abraço especial aqui para o Edgar, né? A turma do Amigos do Bem gosta muito do Edgar. Eu usei isso, viu, Edgar? Usei isso. Falei, olha, gente, assistam o nosso encontro hoje, porque é o Edgar, hein? Todo mundo gosta do Edgar, a gente sente falta. Aí vai aparecer, você vai ver só. Usei o seu cartaz hoje. Tá certo. Boa noite, Júlia. Seja bem-vinda. Gratidão pela sua companhia. Nossa, muitas pessoas hoje. Boa noite, César. César, meu amigo também, trabalhador do SEMI. Luci, querida, boa noite, seja bem-vinda. E Valesca, boa noite, seja bem-vinda. E por hora eu paro de cumprimentar os amigos. Quem for chegando depois, eu vou trazendo mais para a tela. Vai ser um bate-papo, gente. Então, se vocês quiserem dar a sua contribuição, fazer as suas colocações, eventuais perguntas, fiquem à vontade. No momento adequado, eu vou trazendo para a tela. E vamos conversar. O tema foi proposto pelo Edgar hoje. É um tema muito bacana, a condição do suicida no mundo espiritual, porque eu até comentei, eu mandei um áudio para o Edgar essa semana, né? Edgar, como é que vai ser? Qual a abordagem que você vai dar? Porque eu já escutei coisas diferentes, estereótipos, e eu acho bacana a gente abrir bastante o leque, ter uma conversa bem produtiva. Edgar, meu querido, começo com os visitantes, né? Seja bem-vindo novamente, muito obrigado. Viu? É uma honra, viu, André? Pode ter certeza disso. Me sinto lisonjeado pelo convite. E como eu gosto muito de conversar, pode me chamar sempre para uma conversa, né? Para palestras tradicional, mas estou brincando, mas para conversa é sempre bom. Bem, eu gosto muito desse enfoque mesmo, né? Da gente pensar baseado nas informações que a gente já tem, na lógica, né? Dos princípios da doutrina e do Cristo que a gente já conhece, a gente refletir sobre as condições do plano espiritual para o suicida, né? A gente precisa tomar muito cuidado com os rótulos, né? Os rótulos, eles escondem muitas camadas, né? Eles como se eles resumissem tudo numa palavra, né? E nunca é assim, né? A gente não pode esquecer que antes do suicida ser um suicida, ele é um filho de Deus. Esse é o título primeiro. Se há um rótulo, esse deveria ser o rótulo definitivo, né? Uma condição que eu não sei bem se a gente entende, sabe? Aliás, acredito que a gente não entenda. Né? Por mais que Kardec e os espíritos falem sobre essa questão, eu acho que a gente não consegue alcançar realmente, nem minimamente, o que significa ser filho do Deus de todos nós, né? Com todas as características, das características que a gente imagina, né? Que Kardec tão bem elencou. Então, antes de ser um suicida, ele é nós somos um filho de Deus, né? E essa condição eterna, quer dizer, que vai durar para sempre, né? Intrínseca a todos nós, ela não pode ser esquecida para ninguém. Portanto, também não pode ser esquecida para o suicida. O suicida, ele vive uma condição absolutamente temporária, né? Ele, da mesma forma que matar alguém, roubar alguém, ofender alguém, todas essas condições são temporárias. Né? A do suicida também. É claro que, se a gente fizer um comparativo sobre a gravidade, por exemplo, das ações que eu acabei de citar, como exemplo, o suicídio funciona, entra como sendo gravíssima. Mas não há possibilidade de nós fazermos uma ação suficientemente grave que é
abale o amor do Pai por cada um de nós. Não. Paulo disse isso. Nada pode nos afastar do amor do Pai. Talvez o suicídio seja gravíssimo porque ele, o ato, e isso certamente não em todas as situações de suicídio, ou seja, não para todos os suicidas, muito possivelmente o suicídio cria obstáculos à nossa percepção do Pai perto de nós. Como tantas outras. O nosso jeito de pensar cria, né? A ideia que a gente tem da vida cria separações com o Pai. O Pai nunca está longe do Filho. O Filho, muitas vezes, e no nosso nível, não o percebe. Isso é completamente diferente dele estar afastado de nós, né? Da mesma forma que a maioria de nós não percebe o ser desencarnado querido, né? Nós todos, inclusive os desencarnados, temos, por vários motivos, mas principalmente pelo nosso nível, muita dificuldade de perceber o Pai, o amor do Pai. Porque é preciso ter olhos de ver. Nós podemos perceber o Pai estando aqui encarnado, né? Há muitas, inúmeras, quase infinitas formas de percebê-lo, se a gente tiver olhos abertos, né? O suicida, ele entra, e aí eu não posso, ninguém pode generalizar, cada suicídio é único, e eu falo isso porque as obras básicas dizem, quando você pergunta para Emmanuel, por exemplo, como é que desencarnamos, e a resposta é sempre, depende da vida que levou. Como é que estamos no plano espiritual? Depende da vida do encarnado, né? Então, o suicídio é uma forma de desencarne. E, portanto, ela também submete-se à regra, que me parece extremamente lógica, de que eu vou estar no plano espiritual dependendo de como vivi. E o ato do suicídio, ele faz parte de como eu vivi, né? Ele é o último ato, inclusive, da vida do encarnado, né? Então, também se submete a essa lógica, a esse conceito que Emmanuel bem colocou. Por isso que nós não podemos generalizar como muitos nós espíritas fazemos. Então, suicida, Vale dos Suicidas, muitos anos, décadas sofrendo e... Não é regra. Não entendo, não vejo por que seria uma regra. De jeito nenhum. Eu tenho a impressão, inclusive, que a vida verdadeira, a vida divina, a vida do espírito, ela não é feita de regras, mas de conceitos, né? E os conceitos são suficientemente amplos para abarcar todas as situações. Assim são as leis divinas. As leis divinas não são mutáveis, gente. Elas não se adaptam às situações. Elas abrangem todas as situações. Por isso que faz muito sentido a gente considerar que, conforme nós vivemos, nós vamos viver no plano espiritual. E isso está relacionado a uma lei colocada pelo mestre. Cada um terá segundo as suas obras. Este não é uma regra, é um conceito universal, inclusive. Muito bem. Então, se nós aqui, em situações normais de pressão e temperatura, temos dificuldade para perceber o Pai, o amor do Pai, quantas vezes nos sentimos desamparados, sem estarmos desamparados? Gente, o desamparo divino é ilógico. Ele não tem o menor sentido. Ah, mas eu me sinto. Isso é o seu problema. Né? O fato de eu não perceber uma coisa não quer dizer que ela não exista. Um cego poderia dizer que nada existe, porque ele nada vê. Mas as coisas existem. Então,
a nossa falta de confiança, ou falta de uma confiança consolidada, nos prejudica, no sentido de não percebermos as expressões divinas, do amor divino. No suicida, isso se acentua, né? Pelo estado de desequilíbrio, de conturbação mental ou emocional, que fez com que ele cometesse esse ato e que se estende por algum período, que eu não sei dizer qual, depende de 1 milhão de fatores, depende de como ele viveu, de como ele pensa, como ele sente, por um período mínimo ou um período longo, né? Mas a gente não pode esquecer que é um período sempre necessário. Porque não se sofre à toa. Necessário em seu benefício. E aí a gente abre um outro capítulo, né? Que a gente nem vai se estender muito agora, que é como a gente entende a dor. Normalmente nós entendemos a dor como sendo uma inimiga. E me parece que isso não é assim. Eu suspeito que um dia, ainda distante, se ainda estivermos fazendo assim, nós vamos levantar um altar ou uma estátua à grande mestra que é a dor. Porque ela, e às vezes, e muitas vezes, e normalmente, ela é a única solução para que a gente comece a ser feliz. Pela dureza, e muitas vezes, do nosso coração. Só ela sabe mexer nos nervos que fazem com que a gente diga, ok, Deus, eu entendi agora. Tá bom, Deus, tá bom. Chega, eu já entendi. Eu vou pro livre e minha vontade. É só ela. Interessante, né? Como a dor, ela sabe falar a língua do espírito. Né? Muito interessante. Então, por isso, fechando parênteses, a gente precisa considerar que o período de desequilíbrio, de sofrimento que seja, do suicida, não é um castigo. É necessário. Dentre outros motivos, talvez o primeiro seja para que ele compreenda que não foi um bom caminho. Que ele atentou não contra o pai, porque isso não é possível, mas contra ele mesmo, de uma forma muito profunda. Né? Então, a dor, geralmente importante, dependendo do caso, ela tem o objetivo de decalcar ou tatuar no espírito a mais clara das impressões de que esse caminho deve ser para sempre evitado. Então, veja, é uma dor necessária. E aí eu apelo a todos para que a gente mantenha a perspectiva da imortalidade. Na nossa perspectiva relativa do encarnado, que a gente precisa cada vez mais evitar de ter, é uma dor inominável, muitas vezes. É uma dor inconcebível, muitas vezes. Inimaginável, suprema. Mas é só sobre o nosso ângulo estreito. Sobre o ângulo da imortalidade, é uma dor que passará. E aí eu vou dizer algo muito importante, no meu entendimento. É uma dor que valerá a pena. Valerá a pena, se eu aprender. Porque eu aprenderei para sempre. Então o ganho é gigantesco. É tipo falar assim, olha, André, você concorda em passar uma semana sem comer? Nada.
só tomando água. E se você conseguir, você nunca mais terá falta de alimentação? Nunca mais. É uma boa troca, André? Opa! Opa! Nós É um estamos falando sacrifício, disso. um sacrifício curto visando um benefício a longuíssimo prazo, de longo Permanente. 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 Quando a gente coloca nessa ótica do permanente, qualquer sacrifício é pequeno. E qualquer sacrifício vale a pena. Então, e veja, eu apelei para a perspectiva da imortalidade simplesmente porque ela faz parte de um dos princípios da doutrina espírita, uma das bases da doutrina espírita. É curioso, para não usar expressões mais fortes, como nós espíritas não utilizamos esse ângulo, o ângulo da imortalidade, para enxergar a própria vida. É curioso. Já que nós somos aqueles mais próximos desse conceito. Já que nós somos aqueles que muitas vezes conversamos semanalmente com os imortais. Mas nos mantemos numa visão materialista. É, para ser gentil, muito curioso. Então, nós nunca podemos esquecer que o amparo divino é monumental. Como a gente não percebe, a gente duvida e acha pequeno. Como nossa visão é materialista, a gente acha que Deus age pouco. Porque, afinal de contas, ele não evita o nosso sofrimento. Uma visão materialista. Porque ele não pode e não deve. Não deve. Ele estaria prestando um desserviço aos seus filhos amados se ele evitasse o sofrimento da gente. Porque essa é a nossa tarefa. E é muito simples. É só eu plantar de outra forma. E aí a lei garantirá que eu não sofra. É simplíssimo. Eu não entendo por que a gente tem medo do futuro. Se o futuro está nas nossas mãos. Se o futuro está sendo determinado por nós a cada instante no presente. Eu não entendo. As pessoas me perguntam, André, quase toda semana, o que eu acho de como será o futuro. E eu fico impressionado das pessoas não saberem como será o seu futuro, porque eu sei qual vai ser o meu. Eu não sei onde eu estarei amanhã. Não sei se eu estarei encarnado ou não, com quem eu estarei, mas eu não considero isso importante. O que eu considero importante é como eu estarei internamente. Qual o nível de paz que eu terei dentro de mim? Qual o nível de remorso, de arrependimento, de culpa? Isso me interessa. E isso eu sei. Só bastando eu analisar o que eu estou fazendo hoje. Porque a lei garante assim. Então, os nossos queridos suicidas, nossos irmãos, são tremendamente amparados. E aí eu apelo para o livro magnífico Memórias de um Suicida. Nossa, Ivone A. Pereira. Esse livro, você sabe que eu tinha um preconceito com esse livro, né, André? Eu falei, eu não vou ler esse livro, não vou ler, porque vai ter um monte de gente sofrendo lá, e isso eu já sei que sofre mesmo. E passei anos me recusando a lê-lo, como a gente é ignorante, né? Quando eu li, meu Deus, o livro, o personagem principal do livro não é o suicídio. Não é. O personagem principal do livro é o amor do pai. O amor do pai por nós. Lá ele conta que Jesus
entregou os espíritos suicidas a Maria, reconhecendo que só um amor maternal seria suficientemente doce para cuidar de alguém tão ferido. Quando a pele está em carne viva, muito ferida, você precisa de uma delicadeza imensa para cuidar dessa ferida em carne viva, absolutamente sensível. E no suicida, principalmente alguns deles, ele inteiro é extremamente sensível, porque ele inteiro está dolorido. Em todos os sentidos, muitas vezes. E só uma delicadeza profunda, como a de Maria, saberia. Isso é a ótica do Cristo. E quem de nós discordará? Né? Quem de nós? Então, assim, e veja que o livro diz que ele pediu desde muito antes. Ou seja, vai saber quando foi. Depois que ele desencarnou, talvez. Né? Ou antes até dela ter encarnado. Né? Então, assim, o personagem principal desse livro magnífico é o amor do Pai. Foi esse amor que me chamou profundamente a atenção. Eu não vou conseguir reproduzir aqui como que esse amor age só lendo o livro letra a letra. Me chamou a atenção também uma outra perspectiva muito consoladora. Os instrutores, os médicos do Hospital Maria de Nazaré diziam assim para o suicida, que eles teriam que reencarnar. E eles entendiam ou entendem a reencarnação como sendo uma cirurgia. Eles falam assim lá no livro, vocês continuarão internados aqui no hospital, mas farão uma cirurgia num departamento especial, a encarnação. Vocês continuarão sendo visitados pelos médicos, como os médicos visitam cada um aqui nas dependências espirituais. Nós veremos como que você está durante essa cirurgia de longo prazo, que é a encarnação. Não é assim, ó, você vai lá longe, depois você volta e a gente vê como você está, tá bom? Larga na terra, vamos largar você lá na terra. Isso, a terra que se vire. Agarra na mão de Deus e vai. Isso, essa coisa solta, né? Essa coisa que dá medo, se você pensar dessa forma. Eu tô por mim? Não, você não está por você. E aí, André, eu não pude deixar de considerar que isso não é só para os suicidas. É para cada um de nós. Meu Deus, por que essa diferenciação? Não, de jeito algum. Nós também estamos aqui encarnados, eu e você, todo mundo que nos ouve, encarnados, em cirurgia, em tratamento. Um tratamento para nós de longo prazo, para eles 2 minutos, né? Nós somos visitados por esses que são responsáveis pelo nosso tratamento. Então, o que eu vi nesse livro em relação aos suicidas foi um amor, assim, num aspecto que me surpreendeu, devo admitir. Que eu nunca tinha percebido desta forma. Sabe? Numa riqueza de detalhes. Eu vou usar uma expressão do Rossandro, numa delicadeza de detalhes de como o amor é do Pai, que me surpreendeu. E me trouxe imenso consolo. Tanto que eu terminei de ler o livro e voltei à primeira página. Para recomeçá-lo imediatamente. E isso porque eu tinha preconceito com o livro. Bom castigo para mim, que demorei para ler. Bom castigo para não deixar de ter preconceitos. Edgar, vou abrir um parêntese. Eu ainda não li o livro pelo mesmo preconceito que você teve esse tempo todo.
Não seja cruel. Li outras obras, trouxe até uma aqui para depois deixar como referência para a turma, mas pela mesma questão. Olha, você está falando e eu estou pensando aqui, caramba, eu estou no lugar que o Edgar estava um tempinho atrás. E aí você está fazendo eu mudar aqui a minha forma de ver. Já valeu a noite, então. Porque agora então assim, eu já te dei um grande spoiler, né? Mas ó, ótimo. Tá tudo bem, tá tudo bem. Você vai poder ver o amor do Pai atuando. Bem, posso dizer por mim de uma forma que eu nunca vi. Eu já li vários livros onde você vê a engenhosidade do amor do Pai mudando as nossas posições e consertando tudo. Você vê ação e reação naquele caso lá da fazenda que um matou os irmãos para ficar com a fazenda e depois eles nasceram como netos e a fazenda voltou. É lindo isso. É lindo o amor do Pai. Mas neste livro há uma conotação especial, aos meus olhos, pelo menos. Eu saí com a minha confiança muito fortalecida. Não há desamparo. Não há. E os meios educativos do Pai, muitas vezes severos, eles são severos na proporção da nossa dureza, na proporção da nossa cascadura, porque ele quer a nossa felicidade. E a nossa felicidade está no determinismo divino. De novo, eu volto a citar os princípios da doutrina espírita. Nós evoluiremos. Ponto final. Não há opção contrária, porque essa é a vontade do Pai. Que bom! Eu não vou nem discordar dele jamais. Como isso é bom. Eu adorei que ele determinou isso. Adorei. Aumentou seu carinho pelo Pai. Nossa! Meu Deus, vou ter que agradecer mais amplamente. Então, a condição, e isso eu falo para todos os queridos que sofrem por alguém que desencarnou dessa forma. Eles não estão em desamparo. Absolutamente. Existe uma estrutura preparada para recebê-los. Uma estrutura absolutamente bem organizada, eficiente e eficaz. E aí a gente vê no livro, claramente. Preparada. A gente fala muito do Vale dos Suicidas, e é possível que essa expressão tenha nascido por conta desse livro, está lá. E a gente pensa que eles estão largados lá. O livro mostra que eles estão monitorados lá. Sabe as câmeras de vídeo de segurança que a gente tem hoje em casa? Há séculos eles têm lá. O livro conta, André, sobre salas de observação, como se fosse uma sala de controle de aeroporto, sabe? Que fica monitorando as pistas, sobe e desce. Eles monitoram o Vale do Suicida. Que deve ter um monte de Vale do Suicida, não só, que devem ser imensos, e que para nós parecem escuros, indevassáveis, impossível de enxergar qualquer coisa, que para eles enxergam tudo. São elevados, têm aparelhos para isso. Eles falam que seria impossível, extremamente cansativo, que pessoas, espíritos, ficassem nessa vigilância. Eles fazem isso com equipamentos. Há alarmes nessa sala de controle dizendo assim, o Edgar já pode ser recolhido. Vamos lá. Agora. Edgar, a frase de Jesus assim, das ovelhas que o meu Pai me confiou, nenhuma ficará perdida. Nenhuma ficará desamparada. Você está falando isso e essa frase pulou na minha cabeça. É justo. E sobre o estereótipo e aquilo que você falou lá no começo, do rótulo. Uhum. Você bate aquele carimbo na pessoa,
o suicida. Sim. E pronto, e aí ele e qualquer outro que passou pelo meu processo são todos iguais. Todos irão para o mesmo lugar, todos sofrerão do mesmo jeito. A pena pelo ato que cometeram. A gente só enxerga dessa forma. Não é que a gente só enxerga, mas muito foi propagado e me parece uma tendência nossa. Porque a gente reproduziu, por exemplo, o umbral do André Luiz, do Nosso Lar, também como algo absolutamente natural, e todos nós atravessaremos o umbral, e etc. e tal, que é do meu ponto de vista, uma pincelada que a gente deu no inferno católico e puxou para o nosso lado. Não, o inferno não existe. Mas tem um umbral. Tem um umbral, então preparemos-nos todos porque atravessaremos esse deserto do terror como um castigo, como uma pena pelos equívocos que nós cometemos ao longo da encarnação. E o caso dos suicidas, da mesma forma. E quando você fala... Nossa, eu teria muita coisa para falar também, mas quando você falou agora da maneira como nós devemos acalentar o familiar daquele que cometeu o suicídio, isso é tão importante, Edgar, é tão importante. Eu tenho um caso na minha família, pessoa jovem, espírita, que cometeu o suicídio. E as pessoas perguntavam para mim assim, ela é espírita e se suicidou? Sim. Ela estava doente, ela estava perturbada, ela estava fora da sua razão e chegou nesse ponto. Como se fosse impossível você cometer esse ato porque você é espírita, mesmo sabendo que você continuará vivo, etc. e tal. Tamanho é o grau de desequilíbrio que essa pessoa chegou. E aí ficou do meu ponto de vista, essa falta de caridade com o familiar que ficou vivo. Claro. Porque você só vai falar do aspecto negativo que aquela pessoa vive. Como foi assim, agora você sabe o que vai acontecer, né? Você sabe o castigo que virá por conta daquilo que ela fez. E eu lembrei do filme, eu não tinha testemunhado nada parecido até então, mas do filme do Divaldo, quando o padre se recusa a rezar a missa para a irmã dele que cometeu o suicídio. Né? E aí eu fico assim, meu Deus do céu. Né? Do lado de cá, como não rezamos missa, fica só essa falta de caridade com aquele familiar que, em vez de ter sido acolhido, consolado, sim, você vai lembrar para ele a dor, não basta a dor da ausência do ente querido, você vai lembrar para ele a dor que o ente querido vai sentir do outro lado, de acordo com o teu conceito pré-estabelecido. A gente não tem ideia de como a gente é cruel nessas horas. Cruel. Você foi mais firme do que eu. Eu falei falta de caridade. Mas é isso. É isso. Né? É crueldade. É crueldade. É uma... Eu não sei. A gente acha que a gente precisa falar alguma coisa, né? E a gente não precisa. A gente tem esquecido muito do quanto o silêncio é sábio, sabe? Não isso sabe para desencarnes assim, naturais, inclusive. Né? E a gente se esquece, nós espíritas, que todos nós espíritas, a gente precisa entender que a nossa condição está atrelada a um gerúndio. Eu estou me tornando espírita. De novo, esse rótulo não quer dizer absolutamente nada. Absolutamente nada. Não é porque eu frequento uma casa espírita há 30 anos que eu já sou. Eu apenas frequento uma casa espírita há 30 anos. Né? É interessante que, no caso da vida, a gente não é promovido por tempo de serviço.
Não acontece assim, né? Então, é muito interessante as pessoas estufarem o peito de falar, trabalha 30, 40 anos. E daí? Não é? Então, a gente precisa repensar e tentar realmente fazer um esforço para enxergar de que forma o nosso orgulho aparece na nossa vida. Veja que eu não disse se ele aparece. Eu disse de que forma ele aparece. Porque ele está lá. Nós não podemos sequer imaginar que o orgulho e o egoísmo não transparece na nossa forma de ser. Por enquanto, pelo menos. Não podemos imaginar. Não podemos imaginar. Porque o orgulho e o egoísmo, ele começa a ser desgastado num comportamento melhor. Começa. Mas ele só se estabiliza ou se atenua ou diminui ou desaparece quando o nosso ser for humilde. Porque não é um comportamento apenas. É uma forma de vibrar. É uma forma de ser. Não tem outro jeito de falar. Né? Então, a gente precisa repensar a hora do desencarne, em especial a hora do desencarne dos suicidas. É preferível não ir ao velório do que falar bobagem. É preferível não ir. Né? Porque, de fato, há muita dor que a gente cria, não é exatamente sem querer, quer dizer, é muitas vezes sem querer, mas o fato de sem querer não nos exime da responsabilidade. Porque nós temos a obrigação de pensar o que a gente faz. Bem, não vamos desviar mais, né, da questão, mas, olha, essa frase, essa colocação de Jesus sobre a ovelha, as ovelhas perdidas, que somos todos nós, se o evangelho fosse totalmente destruído e essa frase ficasse, eu estaria em paz. Porque significa que eu, se perdido, não, sempre que perdido, serei encontrado. Isso é divino. Quão consolador é isso, Edgar? Quão consolador é isso? Nem consigo dizer. Nem consigo dizer. De tão grande que é. Deve ser infinitamente consolador. Significa que ninguém vai ficar para trás, André. Ninguém. Que eu não sou capaz de afrontar suficientemente o Pai para que ele se recuse ou pense duas vezes para me salvar. Lembrando que eu não gosto muito dessa expressão, mas acabei usando. O Pai, o amor divino, nos salva de uma forma muito especial, né? Ele não nos salva nos retirando de nós viver as consequências dos nossos atos. Sim, não é assim. Ele nos mimaria, Edgar. Ele nos mimaria. Ele tiraria da gente a oportunidade de aprender. Você falou da dor, sim, abençoada dor. A dor é um processo pedagógico. Sim. Né? Se você tira ela, você vai ter alguém mimado ou que nunca vai aprender nada. Sim. Porque você tirou. O caminho é inverso. Eu sinto a dor. A dor é o efeito. Eu volto até a causa e descubro a partir daí o que eu preciso mudar para não mais passar por aquilo. Sim. Então, e isso é lei divina.
perfeita. Perfeito. Né? Perfeito. No começo da palestra, da nossa conversa, você falou da nossa dificuldade em entender o pai como pai. Sim. Tanto é que a gente precisa reconhecer pelos atributos, porque ele em si a gente nem consegue muito. Eu compreendo, por exemplo, na perfeição da execução das leis divinas, que não Magnífico. para, que não descansa, que não tem folga. Antes da gente entrar no ar, a gente comentou, a gente fala que está tudo bem, graças a Deus, ou precisa lembrar que também, quando não está tudo bem, é graças a Deus, mas, na verdade, é tudo isso funcionando harmoniosamente o tempo todo, quando está bem e quando não está bem. Sim. E aí eu reconheço Deus na perfeição de tudo Sim. isso funcionando, né? E a dor é exatamente isso. Vai tirar a dor de mim? Não. Senão ele me tira a oportunidade de aprender, de crescer. Só tem um jeito de eu tirar a dor de mim. O amor cobre a multidão de pecados. Mas sou eu que faço isso. E não é o amor do pai, viu? O pessoal se engana às vezes, viu, André? O amor do pai cobre a multidão do pecado. Não. O seu amor. Quando você o tiver, na proporção que ele cresça, as suas dores serão desnecessárias. Porque você, ao amar, aprende tudo. O amor top, né? O amor, não esse amorzinho nosso aqui, basiquinho, né? O amor top é o aprendizado supremo, né? Então, conforme a gente constrói, descobre, aprende sobre esse amor, as consequências se tornam desnecessárias, né? Então, tudo isso para falar sobre o pai que nos salva. Ele salva deste jeito. Eu não gosto muito dessa expressão, porque ela exige toda essa explicação, né? Mas senão a gente fica esperando ele tirar. Vem, tira de mim, tira a minha dor, tira o meu problema. E não é vem me regenera, né? Vem e me salva. Poxa, eu fico esperando vir de fora e eu fico parado, que nem uma estátua, esperando ele resolver. E não é assim. Não. E a gente precisa vencer esse condicionamento multimilenar de pedir que façam por nós, para a gente começar ou avançar no se construir, né? Construir a paz que não tem, construir o bem que não tem dentro de si, com os seus esforços. Não há outro caminho, no meu entendimento. Mas estamos quase acabando o tempo e nem conversamos direito ainda, André. Vambora até meia-noite aqui, vamos chamando a turma. Deixa eu cumprimentar quem chegou, e depois de que a gente começou. Nossa, já foi bastante gente. Rita Ferraz, boa noite, seja bem-vinda, gratidão por estar aqui com a gente. Mirtes, boa noite, seja bem-vinda, que bom que você está aqui com a gente hoje. Ana Maria, Eunice, querida, seja bem-vinda. Bem-vinda, trabalhadora do Centro Espírita Mansão da Esperança. Lindo nome. Querida. Lindo, né? Estava comigo na Escola de Paz no último sábado, lá facilitando o encontro com os pais. Conceição, os amigos do bem, boa noite, seja bem-vinda. O José está ouvindo a gente lá de Portugal, companheiro de estudo aqui do Centro Espírita Mansão da Esperança. Boa noite, José. Hélio, querido, boa noite. Boa noite a esposa querida que também está assistindo, seu Dirceu. De Pederneiras. De Pederneiras, seu Dirceu. Seu Dirceu Meado, companheiro do Amigos do Bem. Sem dúvida. A Mônica lembrou a questão da Igreja Católica, que não rezava a missa para os suicidas. Sim. O Edmilson fala, fico pensando como ficam essas pessoas que cometem esse ato, mas a família de outras correntes religiosas que elas vão direto para o inferno. É uma dor dupla, né? Você sente a dor da ausência, o sofrimento da ausência do doente, e ainda carrega isso de que ele sofrerá uma pena eterna, né? Então,
André, e por isso que a parte do filme do Divaldo que você citou é muito interessante, porque eu acho que acontece muito aquilo. Mas as duas coisas acontecem. Tanto o representante da religião se posicionar dessa forma, quanto o crente é quem professa a religião, se questionar. Mas como? Se eu continuar a amá-lo, por que o pai não vai amá-lo? Né? Então, isso também, mais uma dor causada pelo representante da religião, que pode transformar e avançar no nível da consciência. Contribui para a transformação dela. Aliás, ela reage verbalmente, violentamente contra o padre que faz essa afirmação. Ela era membro da igreja, Carola lá, dava sua contribuição, e ela fica absolutamente transtornada com o comportamento dele, né? E aí abre espaço para que ela conhecesse a doutrina, já que Divaldo era católico, era espírita, para que ela conhecesse uma doutrina que mostra de uma outra maneira a questão, né? E aí sim ela sente muito mais consolo. Daí mais um aspecto do consolo dessa doutrina maravilhosa. O José Manuel lembra a gente, fala, quem disse que nas outras vidas nós também não cometemos o mesmo ato, né? E abençoado, ele fala daí o véu do esquecimento, fala, abençoado o véu do esquecimento. Abençoado. Abençoado, porque eu conhecendo a minha versão de hoje, com o mínimo de crítica, já sei quantas dificuldades esse espírito enfrenta no seu processo de transformação. Imagina eu lembrar as coisas que eu aprontava lá atrás. É melhor não, né? Tem interesse, Edgar, em descobrir as suas vidas passadas? Jamais. Olha, se eu encontrar um médium que tenha percepção ampla da minha vida, eu já disse isso para alguns. É o seguinte, você pode me falar que eu vou morrer daqui a 5 minutos, ou amanhã, ou depois, que eu vou ter um câncer. Pode me falar tudo sobre o meu futuro. E nada sobre o meu passado. Nada. Eu não quero saber. Excelente ponto de vista. Então, assim, eu suporto desencarnar daqui amanhã, eu suporto saber qualquer coisa. Tenho certeza que, apesar da dificuldade de encarar as minhas necessidades de prova futura, vai ser completamente diferente, completamente produtivo do que eu saber o meu passado. Então, eu não quero saber o meu passado. Se eu precisar saber o meu passado, que há de ser obra do Pai. Eu não vou ajudá-lo nesse sentido. Obrigado, mas não. Não, muito obrigado. Guarde para você essa informação. Sim. Exatamente. Giacchino Vecchione fala que a palestra está interessante. Muito obrigado. Lembra, ninguém ficará perdido. Com certeza, isso é muito bom e certo. Certíssimo. Certíssimo. Kátia Amador, boa noite. Gratidão pela companhia. Edna, poxa vida, Edna Denofre, amiga da família. Boa noite, querida. Seja bem-vinda. Olha, que legal. Feliz que você está aqui, viu? Vamos lá, Edgar. Que tem mais algum aspecto que você queira abordar? Sim. Bora. Muitas vezes a gente se pergunta o que a gente pode fazer por eles, pelos suicidas. E nós podemos fazer muito por eles. Mas o remédio não, mas esse ato que a gente pode fazer, que é muito significativo para eles, ele como que eu vou dizer? Eu não sei bem se ele é bem compreendido, sabe? Eu não sei bem se ele é bem valorizado. Eu acho que não é nem bem compreendido, nem bem explorado, nem bem refletido, nem bem valorizado. Você vê que nós temos bastante problemas sobre isso. E eu me refiro à oração. Porque a gente fala assim, eu só posso orar. Só. E eu percebo,
sem generalizar, claro, que muitos de nós oramos nos esquecendo, melhor dizendo, de que nós somos participantes, ou nós podemos ser participantes do esforço de ajuda. Eu acho pouco caridoso, não sei se eu não consigo me expressar de outra forma agora, pouco caridoso a gente orar pedindo que o Pai ajude alguém. Porque é óbvio, eu não preciso pedir. Não tem lógica eu pedir que o Pai ajude alguém. Nós estamos falando de um Deus que sabe exatamente o que faz. E faz de uma forma infinita. Agora, e nós, André? Nós não temos nenhuma energiazinha para oferecer para ninguém? Nós não temos nenhuma vibração nossa, particular, vinda do nosso coração para dar para alguém? Certamente que temos. Mas que está pouco utilizada muitas vezes. Ou não é consciente a utilização. E aí vem de novo aquela impressão fortíssima de que a gente não entende o que é ser filho de Deus. Nós somos filhos de um Deus, do Deus maior e único. Não é pouca coisa. Existe, então, dentro de nós, talentos, reservas de energia, amor gigantesco, ainda não explorado, ainda não localizado em si mesmo, ainda não desenvolvido, à espera desse desenvolvimento. E que sabemos que só virá com a alavanca da vontade, da experimentação, da alavanca do uso. Então, por que a gente, ao orar para alguém, aí eu estou falando não somente do suicídio, mas qualquer tipo de oração em benefício de alguém, a gente não vai lá em pensamento para consolar a pessoa, para oferecer o que está dentro de nós naquele instante? Por que nós não vamos lá? Ao pensamento, nenhum lugar é interditado. Nenhum lugar. Nós podemos ir no umbral agora, em pensamento. E se a gente observar alguns textos espíritas, o pensamento é a expressão da gente. Sou eu. Quando eu visualizo um lugar, eu estou lá. A gente precisa desmaterializar a nossa autopercepção também. A gente pensa que está aqui. Uma bobagem. Um reducionismo gigante. Eu estou onde meu pensamento está. Talvez eu esteja aqui. Talvez eu esteja em outro lugar. Então, imagina pensar em alguém desencarnado, visualizá-lo na mente. Pensar é criar. Imaginar que uma luz está a envolvê-lo. A luz, eu imaginar uma luz que não precisa ser minha, mas eu desejar desejar é criar. Se a gente cria formas de pensamento que têm vida e que atrai outros espíritos, outras vibrações da mesma sintonia, eu posso criar uma forma de pensamento de amparo. Então eu posso visualizar uma pessoa que possivelmente está sofrendo, está perturbada, e eu posso imaginar ela envolvida em lenitivos, em anestésicos. Eu posso imaginar pessoas chegando perto dela, eu posso imaginar que uma luz a consola, que ela adormece, percebendo, sem ver muitas vezes, que está amparada. Eu, você, André, quem quiser pode mobilizar essas energias. E eu tenho certeza absoluta que nessa hora o Pai se move para estar conosco nesse esforço.
E aí, nós estaremos fazendo, talvez não, certamente, o que uma personagem de uma história que está lá, se não me engano, no Boa Nova, do Humberto de Campos, se não me engano é lá, eu sou péssimo para lembrar em que livro eu li alguma coisa. Mas lá no Humberto de Campos... Somos dois. Eu sei que li, mas não sei onde. Eu sei geralmente o autor. Então vamos lá, Humberto de Campos, no Boa Nova, ele comenta sobre o óbolo da viúva. E ele reconta a história, né? Que, né, todo mundo sabe, né, que a viúva foi lá e deu 1 centavo, quando outros deram moedas imensas de ouro, cavalos, etc. E ele declara que ela deu mais do que todos. Todo mundo sabe dessa história. Mas Humberto de Campos diz que a história continua mais um trecho, que depois da fala contundente do mestre, todos envergonhados se retiram. E Jesus e os apóstolos ficam por último. E quando todos tinham se retirado, eles também vão até a porta. Jesus, mais lentamente, na porta, ele diz assim, acho que para Pedro, que em verdade, há alguém que deu mais do que a viúva. E ele se vira e aponta para a senhora que está limpando o chão do salão. E diz, ela deu mais do que a viúva, porque ela deu de si. Porque até o centavo da viúva não era dela. Era empréstimo do pai. Mas aquela que limpava com amor, porque não basta limpar. Limpar é fácil, tem que limpar com dedicação, com amor, com empenho. E Jesus percebeu isso. Ela deu algo que não era do pai. Era dela. Então, a gente precisa repensar as nossas orações. Desculpa, generalizando. Eu também preciso aprender. Óbvio. Por isso posso falar. O ignorante pode falar do ignorante. Não tem problema. Porque estamos todos no mesmo barco. Mas nós podemos fazer muitíssimo para todos, e em especial para os nossos queridos suicidas. Podemos ajudá-los. O livro diz claramente isso. Que talvez... Sabe por quê, gente? Nós temos uma característica, né? Nós estamos na matéria, né? Os nossos fluidos são muito materializados e eles são mais eficazes junto aos suicidas. Porque há uma sintonia entre os nossos fluidos e os deles. Então, eles são... Sabe aquele medicamento especial? Né? Então, quando a gente os utiliza, André Luiz usa essa expressão mais ou menos, o calor animal que existe nas nossas vibrações é extremamente salutar aos muito materializados, como esses que desencarnaram em desequilíbrio. Eles percebem muito mais do que percebe o que vem mais etéreo, mais... Sim, são sutis. Muito sutis é a palavra. Eles percebem muito. Aliás, é por isso que precisa do médium, porque senão não precisaria do médium. Sim. Né, nos trabalhos espirituais, porque a nossa vibração, a nossa emissão é muito mais próxima dos irmãozinhos que nós chamamos de obsessores, a gente está muito mais próximo deles, e é por isso que nós precisamos dar a nossa contribuição, porque senão não precisaria do médium. Não. Nós temos que agradecer essa oportunidade e sermos essa ferramenta. Perfeito. Perfeito. Então, assim, nós podemos muito, através da oração, aonde nós participamos efetivamente. Podemos muito. Aliviá-los, inclusive. É isso. Sois deuses. Então, sois deuses, meu Deus. Ninguém acredita nisso, André? Olha, tudo que a gente faz, você falou da oração, e aí você falou que o ignorante pode falar do ignorante, e eu adoro falar sobre oração para que eu me recorde dela. Porque também é, por mim, uma ferramenta subutilizada, mas muito subutilizada.
ainda mais eu acho que fica pior, Edgar, porque a gente sabe, né? A gente sabe do poder e do quanto ela pode fazer, como você muito maravilhosamente relembrou a gente agora. E aí a gente sabendo utiliza pouco, né? Ou mal, né? Me parece que aumenta um pouco mais a nossa responsabilidade. Mas eu acho fantástica essa recordação. Gente, que bom. E o poder da oração. Eu trouxe aqui, vai ficar apenas como uma referência, depois eu coloco na descrição do vídeo, um livro que chama Acidente da Razão. Ele é do Newton César Stuck e psicografado pelo Gabriel Martins, que é um jovem, traz uma série de relatos de suicídios de jovens, e aqui ninguém passou por vale nenhum, aqui ninguém passou por zonas sombrias nenhuma, como bem recordou Edgar, cada ser em si tem a sua história, tem o seu passado. Existem vários agravantes quando a gente comete um erro, existem várias atenuantes quando a gente comete um erro. E o Pai é misericordioso, as mãos cheias com todos nós. Então, e aqui, a última história que eu li fala justamente do poder da oração. Foi tão fantástico você fechar com isso, Edgar. Olha, porque o jovem conta, né? Eu não li esse livro. O jovem conta quanta luz e quantas vibrações positivas ele recebia da oração da avó dele. Puxa. A avó dele nunca o abandonou, era uma família já um tanto espiritualizada, sabia do quanto a oração poderia ajudar, e ele falou que aquilo iluminou o caminho dele, do lado de lá. Gente, olha que contribuição fantástica. Então, estou achando essa noite maravilhosa, mas vamos caminhar para o encerramento dela. Eu vou abraçar aqui novamente os amigos. A Lucy lembra que o passado não é necessário no presente. Concordo, principalmente o que a gente esqueceu, deixa lá. O passado da presente encarnação traz lição, traz aprendizado. Então, a gente cresce e sempre aprende com ele também. A Edna fala que é um prazer conhecer o Edgar. Obrigado, Edna. Somos puro amor, lembrou a Lucy. Outra coisa que você falou que eu também acho fantástica. Gente, nós somos feitos por Deus. Como o Edgar começa lembrando de Deus, nosso Pai. Nós temos dentro da gente todas as virtudes que existem. Todas. Todas. Falta para a gente trabalhá-las. Eu porcamente comparo com a pessoa musculosa. Eu vejo os jovens fortes, bombadões, e falo assim, tirando sarro, eu tenho todos os músculos que ele tem. Sim. Eu só não trabalho. Então, os meus estão todos quietinhos, todos aqui escondidinhos. Se eu trabalhá-los, eles se desenvolvem. As virtudes que nós temos, todas dadas por Deus, estão todas aqui. A gente só precisa trabalhá-las. E no nosso grau de evolução, Edgar, é um esforço. Sim. Como é do jovem que vai na academia malhar e fica forte. Ele também se esforça, ele também se dedica. Aquele processo é trabalhoso, é longo. Então, nós precisamos trabalhar constantemente essas virtudes. A oração, poxa, é o caminho mais simples, né, desse exercício todo de amor e caridade que a gente pode fazer. É o caminho mais simples. É simples. A Lucy fala da palestra Iluminada, reflexão. A Isa de Araraquara. Oh, Isa! Você a conhece? Conheço, tive a oportunidade de ir lá. Enquanto ela estava em Araraquara, ela se mudou. Agora ela é uma cidadã de Uberaba. Mudou. Não sabia. Ela não me contou. Olha, Isa, por favor, atualize as informações. Atualiza. Para Edgar, mas é uma amiga querida também. E o esposo, Flávio, são duas pessoas maravilhosas. São sim. Nós temos muito carinho. Meus amigos e minhas amigas do bem, do Centro Espírita Mansão da Esperança, foi uma noite maravilhosa. Eu agradeço muito, Edgar. Edgar, dê suas últimas palavras. E a gente vai terminar, então. Olha, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pedir... Edgar, você faria uma oração? Claro.
pelos os nossos irmãos que cometeram suicídio, e a gente vai encerrar com essa oração. Eu já fico aqui agradecendo a presença de todos vocês. O Edgar vai fazer essa oração para a gente fechar com chave de ouro essa noite abençoada. O seu pedido de dedicar a eles é excelente, muitíssimo bem lembrado. Vamos imaginar muitos irmãos nossos. Alguns aqui podem imaginar alguém específico. Irmãos nossos, corações. Irmãos nossos. Todos, aonde estiverem, estão sob o amparo de um Pai que é sinônimo de amor. De um Jesus que deixou claro para todos nós o quanto somos importantes e o quanto o amor dele, equiparado ao do Pai, está presente em nossas vidas, mesmo que a gente não perceba. Estes nossos irmãos, mais do que envolvidos numa luz, que nós estamos agora desejando, visualizando uma luz doce, delicada, mas não menos poderosa, penetrante, que penetra nas carnes desses espíritos, atingindo, alcançando os seus corações. Vamos desejar que seja assim, para que eles consigam perceber esta presença do amor em suas vidas, na própria dor, se necessário for. Que consigam sentir, amenizarem-se as suas angústias, as suas solidões, os seus desesperos, talvez, a sensação a sensação errônea de completo abandono. Desejemos que eles percebam que não estão sozinhos, jamais. E de que pode brilhar na noite escura dessas angústias o sol da esperança, de que o que vivem passará. Vamos desejar ardentemente que eles alcancem tudo isso. Que essa luz permaneça a vibrar ao redor deles, de cada um deles, aonde estiverem. E que nós possamos alimentar a força dessa luz, dessa energia, em outras orações, em outras reflexões sobre eles, visualizando-os não no ato do suicídio, não na forma como assim fizeram, não imaginando as situações em que podem estar vivendo no plano espiritual, mas visualizando-os e desejando que eles estejam bem, em paz, cada vez mais em paz, cada vez mais a caminho da própria recuperação. Nós te agradecemos, Mestre, por nos unirmos assim por eles, em teu nome. Te agradecemos podermos abrir espaço nas nossas preocupações e pensarmos neles, infinitamente mais necessitados que qualquer um de nós, e que recebem do teu coração, igualmente, muito amor. Obrigado por este momento, Mestre, que assim seja. Que assim seja. Que noite maravilhosa, proveitosa. Edgar, gratidão, meu amigo. Foi uma noite jubilosa.
E eu nem vou trazer todos os agradecimentos, o carinho de todo mundo aqui, mas sintam-se todos abraçados. Kátia disse que é trabalhadora num trabalho de vibração aos suicidas e acabou de receber motivação. Sigamos assim. Sigamos assim. Gente, sigamos. Beijo enorme no coração de todos. Fiquemos todos com Deus.